Tem uma coisa estranha em trabalhar com a pessoa que você ama. Você aprende a dividir o mesmo espaço de dois jeitos ao mesmo tempo. De dia, assistente e diretor. Nada além. De noite, ou nos almoços fora, nas cafeterias que ninguém do escritório frequenta, a gente é outra coisa. Por um tempo, achei que dava para manter os dois mundos separados. Até que um colega percebeu. Tem uma diferença entre alguém que te observa e alguém que te estudou. Eu demorei para entender essa diferença. Quando entendi, entendi de vez. Ontem foi Renata, do RH. Hoje foi Faria. Faria supervisiona a alocação de pessoal nas diretorias. Renata cuida de movimentações internas, transferências, reclassificações, tudo que muda a posição de alguém sem parecer demissão. Os dois, em 2 dias, sem pauta registrada. Eu sei porque verifico a agenda de Arthur todo dia, e a agenda de Arthur cobre as reuniões que importam. Essas não estavam em lugar nenhum. Eu anotei os dois. Não sei ainda o que significa, mas aprendi que com Lucas, o que não faz sentido agora, faz sentido depois. E eu prefiro ter anotado quando o sentido chegar. Você demorou. Resumindo, ontem Lucas estava com a Renata, do RH. Hoje saiu da sala de Faria. Os dois sem pauta registrada. Que horas? Renata ontem, logo depois da cafeteria. Hoje, 10h20. Hoje. Você viu ele sair ou soube depois? Vi, estava no corredor. Faria não faz reunião informal. Exatamente. Continua de olho. Tem um jeito que Arthur fica quando está processando alguma coisa. O corpo não muda, a postura não muda, mas os olhos ficam um segundo além do necessário em qualquer coisa que ele está olhando. Eu aprendi a reconhecer esse segundo. E aprendi que quando ele fica assim, é melhor deixar. Ele vai terminar de pensar, e quando terminar, ele fala. Eu podia ter ido buscar água em outro lugar, mas mudar rotina por causa de um desconforto sem nome seria admitir que o espaço não era mais meu. E eu não estava pronto para admitir isso. Posso te perguntar uma coisa? Diga, Você gosta do que faz aqui? gosto. Pergunto porque você é bom no que faz. Digo, muito bom. Obrigado. Não é elogio vazio. Eu vi relatórios seus. Vi como você organiza o trabalho de Arthur. Tem gente aqui que não enxerga isso. Lucas, Eu só queria que você soubesse que tem gente que enxerga. Gente fora daqui também, sabe? Significa que o cargo que você tem agora pode não ser o único lugar possível para você. Que tem pessoas que te querem em outras posições, com mais visibilidade, mais autonomia. tô bem onde estou. Eu sei. Só queria que você soubesse que tem opções. Às vezes a gente fica onde está porque não sabe que tem saída, né? Não porque é o melhor lugar para estar. Eu sei onde estou, Lucas. Claro que sabe. E eu fiquei tentando encontrar onde estava a ameaça. Tinha elogio, tinha cuidado, tinha sugestão. Não tinha ameaça. E o cuidado era mais difícil de segurar do que qualquer ameaça. Porque ameaça, eu sei o que fazer. Cuidado, eu ainda estava tentando descobrir. Eram 6h15. O andar estava quase vazio. Eu estava pensando na conversa da Copa, tentando entender o que Lucas queria de verdade. Ainda não tinha chegado a lugar nenhum. Opa, quase não deu tempo.
amarelo sumiu faz um tempo. Você comprou um novo, né? Ainda não estreou. Eu fiquei repetindo as frases, tentando entender como ele sabia. O cardigan novo, Arthur me deu na cafeteria, fora daqui. Eu não trouxe para o escritório. Não usei. Não mostrei. Não comentei com ninguém aqui dentro. Só existia fora desse prédio. Então, como ele sabe? Eu fiquei parado dentro do elevador, subindo de volta sem ter decidido subir, tentando encontrar uma resposta que não me deixasse com mais ansiedade do que antes. Não encontrei nenhuma. Antes de me contar o que houve, Renata e Lucas, que horas ontem? Final da tarde. Eu vi eles entrando numa sala vazia. Pasta na mão, expressão normal. E hoje? Faria, 10h20. Você conferiu a hora? Conferi. Certo. Você voltou agora para me passar informações novas. Fala tudo sem pular nada. Ao meio-dia ele foi até mim na copa, o Lucas. Disse que eu era bom no que faço, que tem gente que me quer em outros lugares, que eu tenho opções. Ele disse opções? Palavra por palavra. E você respondeu? Que estou bem onde estou, Exatamente assim? sem tirar nem pôr. E ele? Disse que sabia. E saiu. Eu achei que tinha acabado ali. E não acabou. No elevador, na hora de ir embora, ele entrou no último segundo. A gente ficou uns 30 segundos lá dentro sem falar nada. Depois ele disse que o cardigan amarelo tinha sumido fazia um tempo, que eu estava com um novo e que eu ainda não tinha estreado. O cardigan novo ninguém viu, Arthur. Você me deu na cafeteria. Eu não trouxe para o escritório. Não usei aqui, não comentei com ninguém. Eu sei. Então, como ele sabe? Quando você vai estrear o cardigan? O quê? O cardigan novo. Quando você vai usar? Amanhã? Bom, Bom? bom. Eu não tô te acompanhando, Arthur. Eu sei. Mas você entendeu o que tá acontecendo. O suficiente O suficiente pra quê? para ele parar. Você sabe o que ele tá fazendo? Sei o bastante para não deixar continuar. E você não vai me dizer o que está pensando. Ainda não. Mas você já sabe. Estou terminando de saber. Quanto tempo você precisa? Não muito. E isso que você tá pensando vai dar problema. Vai. Problema pra você. Talvez. E mesmo assim vai fazer? Mesmo assim. Eu não queria trazer essas coisas pra você no fim do dia desse jeito. Você fez certo. Eu quase fui embora. Mas voltou. Voltei. Ainda bem. Arthur, Sim, quando você terminar de pensar, me conta. eu te conto. Mesmo que eu não goste. Mesmo que você não goste. E se for pior do que eu tô pensando? Aí para de ser só pensamento. Tá. E Caio, vai para sua casa, tá bom? Vou demorar um pouco mais aqui. Você também devia ir pra casa. Eu sei. Mas você não vai. Não agora. Até amanhã. Eu não sabia exatamente o que ele tinha entendido, mas sabia que era mais do que eu. Arthur nunca pensa em voz alta. Ele termina de pensar e depois age.
Sempre nessa ordem, e eu aprendi a esperar essa ordem. E aprendi também que quando ele termina de pensar, o mundo ao redor começa a mudar de forma. Eu não precisei forçar nada. Só precisava que ele visse que tinha saída e que o lugar onde está não é o único lugar possível. Às vezes é só isso, mostrar a porta. O resto, a pessoa faz sozinha.